E o tema desse mês é grandes questões. Grandes questões, grandes perguntas que estão na Bíblia, e a gente vai conversar sobre esse tema, sobre essas perguntas. E o tema de hoje, repita comigo, o que dizer? Vamos lá? O que dizer? O que dizer? O tema de hoje é esse, o que dizer. E aonde é que está o texto base? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 31. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 31. Eu vou dar um tempo para você abrir aí. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 31. Comecinho do verso 31. Todo mundo achou? Comecinho, a parte A desse versículo, Paulo faz a seguinte pergunta: que diremos, pois, diante dessas coisas? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Baixa tua cabeça mais uma vez, fecha os teus olhos mais uma vez, e vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Pai, nós continuamos na tua presença nesse instante, agradecidos por estarmos aqui. Clamamos a Deus pelas nossas crianças que serão ministradas nesse instante. Que o Teu Santo Espírito conduza aqueles que irão ministrar para que ensinem, falem às nossas crianças acerca da Tua Palavra. E que eles aprendendo acerca da Tua Palavra, eles cresçam, ó Deus, no conhecimento do Senhor. A nós que estamos aqui e nas nossas casas, ó Pai, também continua conosco. Tem misericórdia, ó Pai. E usa-me, Senhor Deus, para trazer a Tua Palavra. Compartilhar o texto da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito revele a nós a Tua vontade. Que o Teu Santo Espírito revele a nós o que o Senhor quer, nos ensinando, nos capacitando, confrontando o pecado que há em nós, para que sejamos uma igreja melhor. Para que sejamos testemunhas eficazes, que de fato produzam frutos, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Repreende o Senhor toda e quaisquer ações do inimigo, ó Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Essa expressão do Paulo parece ser uma expressão de espanto, né? Por exemplo, hoje, fiquei sabendo, cheguei aqui, é interessante isso, né? Cheguei aqui, já me deram notícias. O Palmeiras ganhou de 3-0. O que eu vou dizer diante disso? Nada, dona Ivone. O que eu vou falar? Então, você já percebeu que há momentos na vida da gente, onde a gente ouve, onde a gente recebe, onde a gente conhece, tem uma notícia, e ela parece ser, então, uma expressão de espanto, de admiração, de surpresa, né? O Paulo, que diremos, pois, diante dessas coisas? Mas antes de falar e de responder, falar sobre a resposta que o próprio Paulo nos apresenta, eu quero ir para o dicionário, né? Verso 38 e 39, meu irmão. Nós vamos dar uma viajada aqui no capítulo 8, tá bom? Então deixa o capítulo 8 aberto para a gente poder viajar. Verso 38 e 39, Paulo diz assim: pois estou convencido, olha o Paulo, pois estou convencido, e aí ele vai falar um texto que é relativamente conhecido da igreja, né? De que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gosto demais desse texto. Eu gosto principalmente a maneira como ele começa. Estou convencido. E aí eu fui no dicionário, porque eu gosto do dicionário, para a gente entender bem a palavra no português aqui, né?
Convencido, o que significa convencido? É aquele que se convenceu, que foi persuadido, é aquele que está convicto, é aquele que tem certeza que não existe dúvida. Tudo isso. O Paulo, nesse final de raciocínio aqui, e lembre que a Bíblia não tinha divisão em capítulos nem em versículos, né? Isso veio bem depois para ficar mais fácil o acesso às Escrituras. O Paulo está escrevendo uma carta aqui para quem? Para a igreja de Roma. E o Paulo está tratando de vários assuntos com a igreja de Roma. E nesse capítulo 8, nesse trecho aqui, que culmina com essa frase, o Paulo trata de algumas coisas, meu irmão. Ele trata de algumas coisas, minha irmã. E é disso que eu gostaria de conversar com você. Primeiro, dessa convicção do Paulo. Ele não tinha dúvidas do quê? Que nada pode separar o ser humano, o seguidor de Jesus, o discípulo dele, do amor de Deus. Absolutamente nada. E é interessante que o Paulo, ele viaja aqui, né? Ele fala assim, ó, nenhum ser espiritual, nem anjos e nem demônios. Nenhum tipo de ser espiritual pode separar o ser humano do amor de Deus. Nem o presente, nem o futuro. Olha que interessante, o Paulo está escrevendo para uma igreja, para uma comunidade, que começa a experimentar o quê? Perseguição. Está começando a experimentar a perseguição pelo fato de professarem a sua fé em Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo para aquela comunidade, e está dizendo para a gente hoje, não existe nada no nosso dia, nada que possa nos separar do amor de Deus. Não existem problemas, não existem dificuldades, não existem desafios que podem nos separar do amor de Deus. E quando a gente lê, por exemplo, a carta aos Hebreus, capítulo 11, a galeria da fé, é algo maravilhoso, o registro disso. Quando fala de pessoas que pela fé venceram. E aí o autor cita lá, Sadraque, Mesaque e Abdinego, né? Na fogueira do Nabucodonosor, esses 3 jovens que se recusaram a dobrar os seus joelhos diante do Nabucodonosor, da estátua do Nabucodonosor. A fala do Nabucodonosor para eles também é maravilhosa. Qual é o Deus capaz de salvar vocês? E mais maravilhosa ainda é a resposta deles. Fica sabendo, ó rei, que se Deus vai nos salvar ou não, nós não nos dobraremos diante da sua estátua. Eu fico imaginando, de repente, se fosse nos nossos dias, né, de repente a gente viraria para ele e falar, está amarrado Nabucodonosor, cai de costas, ajoelha, em nome de Jesus eu não vou passar pelo fogo. Eu fico imaginando, às vezes, algumas respostas que a gente, nos nossos dias, a gente está acostumado a ver por aí. A gente determinando o que Deus vai e o que não vai fazer. Mas a resposta desses 3 jovens é maravilhosa. Fica sabendo, ó rei, que se Deus vai nos salvar ou não, nós não nos ajoelharemos, vamos nos prostrar. O que quer que aconteça conosco, não interessa. Nós vamos fazer o que é certo, o que é correto. Isso é um exemplo para a gente. Quantas vezes hoje nós somos confrontados com questões de convicção de fé, e a gente tem, às vezes, medo, preocupação, de falar, de chatear alguém, de deixar alguém, puxa vida, eu vou falar que ele é pecador, que ele, né, de repente a palavra de Deus é muito pesada para ele, puxa, e às vezes a gente acaba pensando nisso. Mas esses 3 jovens com convicção. Então a carta aos Hebreus registra esses jovens, registra também o Daniel, que não estava aqui nessa questão da fogueira, a gente não sabe onde ele estava, mas ele não estava. Mas mais para frente, quando veio o decreto que não poderia, durante o mês, se dobrar e ajoelhar e orar para nenhum outro Deus que não
os vigentes da autoridade do momento, o que é que o Daniel faz? Dobra os seus joelhos e, como de costume, vai falar com Deus. E esse homem é o quê? Condenado então à cova dos leões. Também é conhecido, né? E o que acontece com Daniel na cova dos leões? Nada. O anjo de Deus guardou e protegeu o Daniel. E o autor vai seguindo. Fala do Abraão, da fé dele. Mas chega um momento em que o autor também fala do quê? Daqueles que foram cerrados ao meio. Você consegue imaginar isso, meu irmão? Por causa da fé? Que foram devorados e mortos pelas feras. O mesmo Deus que livrou Daniel, não livrou outros irmãos. Então o autor, ele vai falando disso, ele vai contando, ele vai mostrando essa história fantástica da fé cristã, da igreja de Cristo. Então, essa convicção do Paulo, o Paulo conhece essa história. Ele tem certeza de que nada no mundo, nem a perseguição que estava começando com Nero ali, naquele presente, poderia separar, nem aquilo que viria no futuro, que o Paulo nem consegue imaginar e não sabe. Você consegue imaginar se o Paulo fosse transportado para os dias de hoje? Que doideira seria na cabeça desse homem, olhando para esse mundo em que vive, que nós vivemos, as situações que nós passamos, a falta de firmeza que muitas vezes a igreja tem demonstrado diante da realidade que nós enfrentamos hoje. Nada absolutamente pode separar, nem os seres espirituais, nem as coisas do presente, do futuro, nem as coisas da natureza, né? Nem qualquer outra coisa na criação. Paulo está tão empenhado em dizer, em compartilhar essa verdade, que ele começa, nem altura nem profundidade. E altura e profundidade podem nos separar do amor de Deus? Para pensar um pouquinho nisso. Mas a intensidade, o desejo do Paulo de demonstrar isso, de falar isso, ele começa então a mostrar e dizer tudo isso. Mas isso acontece, meu irmão e minha irmã, no final do capítulo 8, praticamente. E o Paulo chega a esse final com essa frase, com essa ideia, com esse conceito, mas ele discorre, ele apresenta um monte de argumentos antes. E eu gostaria de sugerir para você, que você lesse o capítulo 8 na sua casa, com tranquilidade, meditando nas palavras ali. Quando a gente olha para o capítulo 8, o Paulo ele vai tratar e ele vai apresentar uma grande questão, que é a questão da lei e da graça. A lei condena a morte. E que lei é essa que condena a morte? É aquilo que os judeus conheciam pela lei mosaica, a lei de Deus. Não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Isso aqui são só alguns, de novo, dos 10 mandamentos, do decálogo. Mas na lei ali que os judeus foram descobrindo, por assim dizer, eles têm cerca de 613 leis. Não faz isso, não faz aquilo, não coma carne desse bicho, não coma daquilo. E se uma dessas leis só forem infringidas, o que acontece? Condenação, morte, inferno. Por isso que o Paulo diz que a lei condena. Por que a lei condena? Porque ela aponta para o nosso pecado. Ela escancara quem nós somos. Ela mostra o quanto eu sou pecador. E a gente tenta amenizar isso, né? Eu sou bonzinho, eu sou bacana, eu não sou assim, A gente tenta, a gente acha que pode se livrar disso. Mas o simples fato de nascermos herdeiros do homem e da mulher, do seu pai e da sua mãe, já nos condena ao inferno.
Isso é muito pesado, é muito sério. Pô, pastor, mas uma criancinha recém-nascida, se ela morrer, ela vai para o inferno? Eu já conversei com vocês aqui, né? Eu creio que não. Que essa questão ela vai começar a fazer parte da nossa vida a partir do momento em que eu começo a ter a consciência das coisas, né? Quando que acontece isso? Numa criança de 3 anos, numa de 7, numa de 8? Eu não sei te dizer. Mas Deus sabe, então eu não vou entrar nesse julgamento não. Mas o simples fato de eu nascer, o que me espera é a condenação ao inferno. Se no meio do caminho não houver o quê? Salvação. É isso que o Paulo fala. A lei condena. Leia o capítulo 8. A lei mata. Mas o que é que salva? A graça. A graça teve um preço. Qual o preço que você pagou para receber essa graça? Nenhum. Por quê? Porque é de graça. Por exemplo, hoje, às 20h30, o meu cunhado, César Augusto, vai pagar de graça um salgado e um refrigerante para a esposa dele. Ah, achou que era para você, né? Ou seja, a Gislaine não vai botar a mão na bolsa, nada. O César vai lá e vai pagar. Quanto que saiu isso para ela, Gislaine? Mas o César teve preço? O César pagou o preço. E nessa graça que o Paulo nos apresenta, quem é que paga o preço pelo nosso pecado, pelo nosso desvio? Jesus Cristo, Deus encarnado. Então Paulo vai apresentando essa questão, ele vem argumentando sobre esse assunto. A lei condena, a lei aponta, a lei deixa evidente o meu pecado. Não tem como se esconder. E quando Jesus vem ainda, Jesus parece que complica a nossa situação, né? Jesus fala assim, a lei diz que se um homem for pego com uma mulher, claro que não seja sua, né? Adulterou, ele diz. E aí o que ele faz? A lei, nesse aspecto, ela consuma o pecado com o ato, certo? Jesus diz o quê? Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher e em seu coração a desejar, o que ele diz? Oh, meu Deus do céu, olha só. A lei antes falava que é o ato consumado, agora Jesus traz para onde? Para o coração, para a mente do ser humano. Olha que coisa terrível para nós. Tem como escapar disso? Nunca passou pelo teu coração? Ai, se eu pudesse, eu torcia o pescoço daquele ali. Hã? Não é ninguém da igreja não, é lá fora, no trânsito, né? A mente nossa, o coração nosso, ele luta contra os nossos desejos, ele luta contra os nossos valores, e a gente quer fazer, é que Paulo fala, dar vazão aos desejos da carne. A luta do velho homem e do novo homem, do homem carnal e do homem espiritual. Essas são as figuras que o Paulo usa. E ele discorre isso aqui, no capítulo 8. Ele vai tratando disso. Ele vai mostrando isso. Olha lá o verso 18. Quase que eu viro a página aqui de novo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Até o 17, Paulo vem tratando disso. Agora ele vai entrar num outro assunto. Por quê? Porque ele está falando do quê? De uma vida espiritual, algo que, para nós que estamos vivos, ainda não é realidade, mas vai acontecer. E o Paulo está tratando disso também com a igreja, com a comunidade de Roma. Aqui, a partir do verso 18, ele começa a apresentar então, se até o 17 ele falou dessa questão da lei e da graça, a partir de agora ele vai trazer para as dores nossas do dia a dia. Lembra o que estava acontecendo lá com a cidade lá em Roma? Você lembra? Lembra, dona Ivone?
Não estava lá, né, Dona Ivone? Quase, foi um pouquinho depois. Lembra que eu falei o início da perseguição do Império Romano? O Império Romano, antes o cristão, o judeu cristão, seguidor de Jesus, ele experimenta a perseguição do próprio judaísmo, do sinédrio, das autoridades religiosas, né? Mas essa mensagem, ela vai se esparramando, ela não se restringe mais apenas ao judeu, e ela começa a ir para os gentios. Então essa mensagem deixa de ser exclusiva do povo judeu, e passa agora a ser pregada, anunciada a todos aqueles povos da região ali. E nesse momento, os historiadores dizem que o Nero queria fazer um shopping lá em Roma. Está querendo fazer um shopping, Dona Ivone, aquelas lojinhas assim, para vender peça de roupa, aquela coisa toda. E tinha lá umas casas, tinha umas construções lá, e ele resolve fazer o quê? Tacar fogo. Quem é o culpado disso? Então, o grupo religioso que mais recebia oposição naquele momento eram os cristãos. E aí dizem aí, né, que o Nero então botou a culpa em quem? Nos cristãos. Os cristãos que tacaram fogo em Roma, eles não querem adorar nenhum outro Deus, só o deles, então eles são radicais, eles são... E aí começa então a haver essa perseguição. Começa. E o Paulo começa então a preparar essa comunidade, esse grupo de discípulos, a respeito disso. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo começa a argumentar e começa a apresentar e começa a de fato mudar o que ele estava conversando com as pessoas. A natureza criada, a gente tem um canto que a gente até é baseado nesse verso 19 aqui. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida. Olha só o que o pecado impôs à natureza. Pois ela, a natureza, foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência. Olha o que o pecado trouxe sobre a natureza. Olha a maneira como o ser humano se relaciona com a natureza. Ele já não é mais o jardineiro que Deus criou lá no Jardim do Éden, para cuidar, para zelar. O ser humano é agora o quê? Um explorador da natureza. Explorador. Olha os animais que se extinguiram, outros que estão à beira da extinção, porque nós exploramos, nós matamos, nós destruímos as florestas, nós não temos equilíbrio, nós não fazemos as coisas com cuidado. Temos o domínio sobre a natureza? Temos, Deus nos deu. Mas nós perdemos o equilíbrio. O pecado contaminou, e o nosso relacionamento agora é de detonar. É impressionante como alguém chupa uma bala e pega esse papel e consegue jogar no chão. Já falei para vocês, teve um tempo, eu trabalho em São Paulo, para quem não sabe, né? Teve uma época que eu estava tão nervoso que eu vi alguém fazendo isso, eu ia lá e batia assim, você deixou eu derrubar alguma coisa aí. Aí Deus falou, não, para com isso, vai que você acha outro mais nervoso que você, aí o negócio complica, né? Mas eu não consigo entender. O cara dentro do carro toma um refrigerante e joga a lata pela janela como se ninguém mais existisse. É assim o nosso relacionamento com a natureza. Pastor, eu não sou assim, eu reciclo. Você é exceção. Os que fazem isso são exceção. Olha o que nós estamos experimentando hoje. No mundo todo. E calma, não vou falar de política não, fique tranquilo. Toda a natureza criada geme até agora. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente
nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então Paulo começa a tratar desse assunto. Ele começa a misturar a salvação, a graça, com o dia a dia do ser humano, com o dia a dia do crente romano, que vai começar a experimentar a perseguição, que vai começar a experimentar a dor, mas agora ele começa então a mostrar a nossa responsabilidade em todos os aspectos. Deixa eu dar uma paradinha aí. Dá uma cutucadinha no irmão do lado e fala: ô meu irmão, acorda aí. Pode dar. Fala aí. Se você tem alguém do seu lado, diga para ele: acorda aí. O pastor está te vendo cochilar. Pode falar, fala aí. Tudo bem? Uma respirada. Então o Paulo vem apresentando essa questão. A decadência causada pelo pecado, que nos leva à morte, que nos leva à condenação, agora afeta o nosso dia a dia. A gente precisa saber disso. Afeta em todos os sentidos. Qual é a grande consequência do pecado? Quem lembra? Pode falar, menos a Dona Ivone. Dona Ivone não pode. A morte. A morte. A grande consequência do pecado é a morte. Nós não temos mais acesso à árvore da vida. Se você olhar lá no Jardim do Éden, haviam duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que leva à morte, Deus interrompeu o nosso acesso à árvore da vida. E esse acesso à árvore da vida só vai ser restaurado quando? Lá no Apocalipse, na Nova Jerusalém. Se você ler, você vai ver. Percebe isso? Então, como tudo afeta a nossa vida, o dia a dia. O pecado afeta o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais. Por que o Paulo diz: marido, amai as vossas esposas? Porque o homem o homem, ele tem essa tendência de não amar. E se amar, ele não fala que ama. Problema sério. Qual esposa aqui recebeu um vaso de flores na última semana? Levanta a mão, é só para a gente deixar registrado esse herói aqui. Nenhuma. Simone, levanta a mão, depois eu pago um jantar para vocês. Não, Simone. Ninguém deu um vaso de flor para a esposa nessa última semana. Você percebe? O ser humano tem dificuldade. O pecado afetou isso na gente. O pecado que afetou isso. E a gente tem dificuldade. Nós, homens, temos dificuldade de amar. Por isso que o Paulo vem, inspirado pelo Espírito Santo, dá ordem para os homens. Amem as suas esposas. E qual é o modelo desse amor? Você lembra o texto? Como Cristo amou a igreja. Mulheres, agora é para vocês. Aí o Paulo vira para as mulheres. Mulheres, estejam submissas aos vossos maridos. Por que ele fala isso para a mulherada? Ontem nós tivemos a programação dos adolescentes e os pais, lá na casa do Gustavo e da Denise, lá, né? Então, os coordenadores aí fizeram a programação e fomos nós pais lá com os nossos filhos lá. Pais contra filhos na disputa lá. Quem foram os líderes dos pais? Começa com K e termina com Lá. No meio tem um Mi. Camila. Vocês conhecem Camila? Dos pais. Qual foi o líder dos jovens, dos adolescentes? Começa com K e termina com Lá. Tem um Mi no meio. Camila. Camila, minha nora. Entendeu, Dona Ivone? O negócio é sério, hein? Então o Paulo vem para essa mulherada e fala assim: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Qual é o modelo de submissão? Como se fosse ao Senhor. Imagina um casamento onde o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa é submissa ao marido como se fosse ao Senhor. Dá rolo isso aí? Não dá. Mas a gente faz isso? Dificilmente. É o nosso desafio. Então Paulo vai apresentando, ele vai mostrando como o pecado afetou a nossa vida. Os relacionamentos,
Ele vai mostrando que tudo isso foi afetado pelo pecado. E a lei, pura e simples, não tem como reconciliar o homem com Deus. Eu não consigo cumprir todos os requisitos da lei. Eu, ser humano, não consigo. Por isso, Deus encarnou. Por isso Deus se fez homem. Emanuel, Deus conosco. E aí esse indivíduo chamado Jesus Cristo, ele vem e ele satisfaz o quê? Todos os requisitos da lei. Ele satisfaz. Ele cumpre tudo que a lei determina, todos os detalhes, sem pecar. Sem pecar. E agora então, esse ser, esse Deus encarnado, que viveu, morreu e ressuscitou, ele agora se coloca diante de Deus e fala o quê? Eu morri por isso daí. Ele é pecador? É. Aprontou? Sim. Mas eu morri por ele. Esse daí vai para onde? Céu. Vem comigo. Por isso Paulo então ele mostra essa questão da graça e da lei, a diferença. Está entendendo, meu irmão? Nós estamos chegando no final. Mais 2h30, viu? Fica tranquilo. Casal que não conhece aí. Mas no máximo 2h30 a gente termina. Verso 29, o Paulo então ele apresenta tudo isso. Ele fala do que o pecado provoca no ser humano. No verso 28, o que é que ele diz? É interessante a maneira como Paulo fala. Ele diz o quê? Sabemos. Paulo não tem dúvida do que ele vai dizer. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Olha a convicção do Paulo. Eu sei. Eu tenho certeza, eu estou convicto, eu não tenho dúvida de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Paulo está dizendo para aquelas pessoas lá de Roma, que embora eles fossem passar por lutas, embora eles fossem passar por dificuldades, embora eles fossem passar por problemas terríveis, perseguições, alguns seriam mortos, outros não. Tudo que acontece na vida do chamado, daquele que Deus chamou, Deus sabe e Deus faz para o bem. Você entende isso? Eu não. Eu não entendo. Confesso para você que eu não entendo. Eu acredito que é verdade, mas eu não entendo. E quantas loucuras, quantos problemas, quantas dificuldades a gente não passa? Hã? Quantos problemas? Que aos nossos olhos não tem explicação. Não tem. Mas aí vem esse homem inspirado por Deus e diz isso aqui. E o que é que eu, Itamar, tenho que fazer? Eu acredito. Eu acredito. E aí o Paulo ele vai dizer algumas palavras maravilhosas que eu gostaria de repetir para você. Presta atenção. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Daria para a gente conversar um mês só sobre esse versículo aqui, tá bom? Um mês só. Mas nós vamos seguir. Aí chega no versículo base de hoje. Que diremos, pois, diante dessas coisas? O Paulo, ele argumenta, ele mostra, ele explana, ele prepara, ele mostra como o pecado afeta o ser humano. Ele fala que Deus salva,
que tudo que acontece na vida daqueles que Deus chamou, Deus tem o controle. Deus sabe o que acontece. E aí agora aqui, nessa pergunta que ele faz, de uma exclamação, de um grito, que diremos, pois, diante destas coisas? O que é que eu vou dizer diante do que você está passando, do seu problema, da sua dificuldade, da sua luta? O que é que eu vou dizer? Ele faz outra pergunta maravilhosa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Interessante que o Paulo não diz assim, ó, Deus vai te preservar de tudo. Puxa, como eu gostaria que ele falasse isso. Porque se ele falasse, isso aconteceria. Ele não diz isso aqui. Deus vai te preservar de todos os problemas, Deus vai livrar de tudo que for, Deus vai te livrar. Ele não fala isso. Ele diz o quê? Se Deus é por você, por nós, quem será contra nós? Nós vamos passar pelas lutas, pelas dificuldades, pelos problemas, pelos desafios, e eu não estou falando nenhuma novidade para você, estou? Nenhuma. Você sabe de absolutamente tudo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, aquele que fez isso, que entregou Jesus para a morte, aquele que fez isso, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Gente, aqui agora para mim é o ápice assim, do argumento do Paulo. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha só. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O Paulo estava preparando aquela comunidade para tudo isso, irmãos. Eles iam passar por tudo isso aqui. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, e é o final do raciocínio, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que direi, pois, diante dessas coisas? Irmãos, eu não sei o que você está enfrentando. Eu sei que um ou outro, aqueles que me contam, eu sei de alguns, mas eu não sei de todos vocês. Eu não sei o que te faz chorar lá no seu travesseiro à noite, quando você está sozinho no seu quarto. Alguns eu sei, outros não. O que eu vou dizer para você? O que eu vou dizer para você? Eu posso dizer com toda certeza, eu sei como Paulo, eu tenho certeza, eu tenho convicção, de que se Deus é por nós, se Deus é por você, quem será contra você? O que quer que você passe na sua vida, seja o que for, Ele estará com você, Ele nunca vai te abandonar. Diga para quem está do teu lado aí, Deus nunca vai te abandonar. Ele não está dizendo que você não vai passar por problema não, hein? Ele está dizendo que Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. Essa é a promessa dEle para mim e para a sua vida. Ele nunca vai nos deixar. Nós que fomos alcançados pelo Evangelho,
que experimentamos a salvação em Cristo Jesus, nós que pecadores terríveis, um dia fomos salvos por esse Deus, alcançados por essa maravilhosa graça que se descortinou diante da gente, foi aberto, e o Espírito Santo falou no meu coração e no seu coração: eu morri por você, eu te salvei, eu te remi. Olha que mensagem maravilhosa. Eu nunca vou te abandonar. Teu plano de saúde pode acabar, teu emprego pode ser perdido, tua saúde pode ir para o ralo. Eu nunca vou te abandonar. Nem se teu pai ou tua mãe te abandonar, eu jamais te abandonarei. Baixa tua cabeça, meu irmão, fecha teus olhos. Eu quero orar pela sua vida nesse instante. Deus bendito, muito obrigado pela tua graça, pela tua salvação que em Cristo Jesus foi manifesta, e pela obra dele, pela morte e ressurreição, nós fomos reconciliados contigo. Nós que somos pecadores, nós que merecemos a morte, o Senhor nos deu vida. O Senhor mudou a nossa história. O Senhor caminha conosco, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, aos problemas, aos desafios. Muito obrigado, Senhor. Deus, cuida de cada um desses meus irmãos e irmãs que estão aqui. Aqueles que estão firmes, convictos, têm a certeza e a convicção da salvação, da fé em Ti, ó Deus. Cuida daqueles também que estão fragilizados, passando por lutas, dificuldades, e que às vezes questionamos até a nossa própria existência, a nossa própria fé. Ajuda-nos, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos ama, nos amou, e o Senhor vem na nossa direção. Como um dia, Senhor, o Senhor se apresentou para o Tomé, que não o havia visto ressurreto. E diz para ele: Tomé, toca aqui no meu lado, toca na minha mão, na minha ferida. E a reação daquele teu servo foi: Senhor meu e Deus meu. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa falta de fé, pois só o teu Santo Espírito é que pode mudar e moldar as nossas vidas. Cuida de cada um de nós, ó Pai. Nós oramos agradecidos por Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador.